Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e este é mais um Poder Entrevista, uma produção Poder 360. O convidado de hoje é o secretário do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, do Ministério da Economia. Ele veio conversar com a gente quais são os planos do governo para os próximos meses. Olá, Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, Douglas. Já iniciando a nossa conversa, eu gostaria de abordar quais são os principais desafios do governo para os próximos meses. Quais são os cenários aí que o senhor vem analisando? Douglas, a gente tem diversos, pontos que precisam ser atacados no curto prazo, né? A gente enviou o orçamento dia 31 de agosto. Primeiro, né, acho que o próprio trâmite do orçamento é um dos desafios, essa discussão do processo, né, dessa alocação do orçamento. Mas a gente sabe que muito dessa discussão está ligado com o ponto que a gente levantou, que é o grande aumento da despesa de precatório, as sentenças judiciais em geral. Então a gente observou um crescimento exponencial, né, só para vocês terem uma ideia. Se a gente observar o crescimento, né, de um ano para o outro, a gente tinha uma despesa de 54 bilhões e ela passou para quase 90 bilhões. Então foi um aumento de 34 bilhões. É um aumento que chega próximo ao aumento da Previdência. Então, a Previdência, que é uma despesa de 750 bi, tá? Vai ter um crescimento similar ao de precatório. Tá? E aí, o que aconteceu? Com o aumento do precatório, ele comprimiu as demais despesas e políticas públicas que precisam ser feitas, na verdade, ficaram perdendo espaço no orçamento. Então, acho que uma grande discussão é justamente essa, é precatório para em seguida discutir como vai ficar o orçamento. Uhum. E o governo enviou uma proposta de emenda constitucional pedindo para poder parcelar os precatórios de maior valor. Nessa semana o senhor esteve na Câmara justamente para poder debater o tema e ouviu muitas críticas. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, até propôs outra PEC sugerindo a retirada dos precatórios do teto. Como é que o governo avalia essa sugestão? Ô Douglas, desde a partida, né, quando a gente identificou o problema, eu acho que um ponto importante é o seguinte, o problema do crescimento dessa despesa obrigatória, acho que o problema está claro, né? Acho que está claro para todo mundo entende que tem que abordar o problema. Acho que a discussão agora é a forma, como fazer. A gente, quando propôs, quando fez a proposta de parcelamento, a gente tinha alguns pontos que são relevantes para nós. Um harmonizar esse crescimento, compatibilizar essa despesa essa despesa obrigatória que é precatório com a nossa regra fiscal mais importante. Então, simplesmente tirar do teto não é uma saída de harmonia com a regra do teto. Tá? Então, para nós isso é importante, ou seja, manter fiel à regra do teto de gastos. Então, a nossa solução é ver o que já é feito na Constituição, e na Constituição já tem regras de parcelamento, e ajustar essa regra de parcelamento. Então, hoje a regra de parcelamento ela praticamente não é utilizada. Por quê? Porque hoje você só pode parcelar se um precatório passar o valor de 15% do total. E como o total aumentou muito, não existe um precatório super grande. Então, a gente redefine o que chama de super precatório. E aí enquadra alguns precatórios nessa regra de parcelamento nova e consegue parcelar o que a gente chamaria desses super precatórios. E uma outra regra, que é o que já se aplica às subnacionais, estados e municípios, que é um regime especial. Temporariamente, você pode fazer algum parcelamento, principalmente para lidar com passivos, com esqueletos passados, como, por exemplo, a gente tem um aumento muito grande esse ano por conta do precatório do Fundef, que é devido, mas se a gente pagava, em média, para estados, em termos de precatório, 1 bilhão por ano, esse ano aumentou para 17. Então, é um aumento muito extraordinário. Só que algumas projeções apontam que esse parcelamento pode criar uma bola de neve. Tem uma estatística, se eu não me engano, da consultoria do orçamento da Câmara, apontando que nos próximos 15 anos pode chegar a meio bilhão. Isso não pode aumentar a dívida pública? Como é que isso poderia ser controlado? Douglas, assim, dentro da própria PEC, né, a gente tem algumas alternativas que mitigam, né, que buscam mitigar esse problema. Assim, acho que um importante, que acho que foi consenso, acho que muita gente gosta dessa medida, é a do encontro de contas. O que é o encontro de contas? A União deve para subnacionais. Então, esse ano tem 17 bi de precatórios para estados. Estados devem para a União. O total de dívida dos estados, né, subnacionais, estados e municípios para a União é mais de 600 bilhões.
Então é possível esses precatórios, né, serem utilizados para poder abater dívida. Então isso é uma alternativa que poderia minimizar esse problema da bola de neve. Mesma coisa pode ser feito com dívida ativa, né? Agentes que tenham dívida ativa pode usar para poder fazer um encontro de contas com precatório. Uhum. E outra solução que o governo vem dialogando para os precatórios é via o CNJ. O ministro-presidente do Supremo, Luiz Fux, ele tem conversado com o ministro Paulo Guedes para poder encontrar uma solução. O CNJ ele pode mudar o entendimento sobre o pagamento dos precatórios ou ele apenas vai aconselhar quais seriam os melhores caminhos? Olha, juridicamente eu não sei te dizer, mas o mais importante é a conversa e o entendimento conjunto do problema e da solução. Então, se a gente tiver uma solução de consenso de judiciário, legislativo e executivo, certamente é uma solução que tem o melhor caminho para endereçar o problema. Então, por isso que a solução do CNJ, né, do ministro Fux, é uma solução interessante, né? É claro que todas essas soluções, a nossa de parcelamento, a do judiciário, né, que você, em vez de passar, você cria um orçamento, um subteto, cria um orçamento para precatório e você paga de acordo com uma fila. Ou mesmo de tirar do teto, todas essas tem prós e tem contras. Né? Acho que o importante é a gente convergir para uma solução consensuada e avançar no tema. Uhum. Recentemente, o presidente da República divulgou uma carta pregando harmonia entre os poderes. Isso, teoricamente, pode ajudar o governo nessa conversa com o Supremo em torno dos precatórios? Olha, a gente até viu como é que foi a reação nos mercados, né? Então, assim, acho que o próprio mercado ele precifica bem cenários, né? E as probabilidades de ocorrer alguns cenários. Então, certamente, quando o presidente divulga essa carta, ele aumenta a chance de um consenso, né? Porque você chama para conversar todos aqueles que são os principais atores para resolver o problema. Então, quando você aumenta a probabilidade de você resolver esse problema, você reduz um risco. Né? Ou seja, hoje a solução do precatório é vista como um risco, né? Porque isso também impacta no orçamento, impacta, por exemplo, em solução de outros programas, como, por exemplo, o Auxílio Brasil. Então, tudo isso hoje tem pontos de interrogação e isso gera incerteza. Quando você chama para conversar, você aumenta a chance disso ser resolvido da forma adequada. E aí, ou seja, na sequência da solução do precatório, você vai ter a solução do orçamento e aí as coisas tendem a voltar à normalidade. Então, resumindo, acho que é fundamental esse sinal para todos conversarem e a gente resolver o problema que é o problema do país. Uhum. Isso também pode ajudar a avançar pautas econômicas no Congresso, como a reforma do imposto de renda? Ajuda a avançar todas as pautas que são relevantes, né? Então, assim, acho que já muito do dever de casa, né, a gente vem fazendo, né, desde 2019. Então, isso acaba se refletindo nos números. Então, se a gente olha os números fiscais, no início do ano a gente tinha uma projeção de déficit de 3,5% do PIB, caiu para 2,5%, caiu para 1,8%. A gente já projeta para o orçamento do ano que vem um déficit de 0,5% do PIB, talvez pode até ser superávit. Primeiro o governo a reduzir despesa, né, com proporção do PIB. Então, tudo isso é importante. Agora, tem que continuar as reformas, a gente não pode parar. Uhum. E isso pode ajudar, sim. E o que é importante para isso? Continuar no processo de controle das contas públicas, consolidação fiscal e andar com reformas que melhorem o ambiente de negócios. Então, marcos regulatórios, cabotagem, ferrovia e, inclusive, a reforma do imposto de renda, que pode ser uma forma de devolver, né, para a população o benefício de você fazer o controle de conta, de despesa. Então, assim, vai ser o primeiro governo que vai entregar despesa menor do que o que ele pegou, a despesa como proporção do PIB. Por que não pegar esse ganho, dado, né, que a gente conseguiu obter pelo controle das contas públicas e devolver via menos imposto? Acho que agora é um momento de avançar nessa pauta. Uma das críticas à reforma do imposto de renda é de que ela pode aumentar o déficit público. O senhor está dizendo que pode até acontecer um superávit, um saldo positivo nas contas no próximo ano. Isso é possível até com a reforma do imposto de renda? O senhor poderia explicar? Eu acho que vai depender, né? Acho que assim, a reforma do imposto de renda hoje, a projeção para 22 de perda de arrecadação pela Receita é algo em torno de 23 bi. E a gente tem visto a arrecadação surpreender, né? Então, é possível que no próximo relatório, agora em setembro, tenha novas projeções de receita
e que isso se compense. Mas, assim, independente disso, esses 23 bilhões é 0,25% do PIB, tá? Seria uma piora no déficit, mas é uma piora controlada, né? Então, de novo, a gente está vindo, né, de déficits acima de 1%, 1,5%, e talvez entregar uma coisa próxima de déficit zero. Eu acho que é importante extrair algum benefício do controle de despesa, porque no passado, o que se tinha? Controlava a despesa e criava uma outra despesa para poder transferir para a população um benefício. Ou mais ainda, tinha aumento de receita, você criava uma despesa nova para poder gastar o que você tinha ganho. Agora a lógica é ao contrário, a gente pode criar um círculo virtuoso em que você melhora a receita, melhora o nosso resultado fiscal e aí a partir disso você devolve com uma menor carga tributária para a população. Uhum. Outro assunto que eu gostaria de abordar é sobre a dívida pública. Muitos especialistas estimavam que ela ia chegar a 90%, 100% do PIB no início da pandemia. Isso não se concretizou e agora o governo está até sinalizando para algo em torno de 80% do PIB no próximo ano. Só que, ao mesmo tempo, os juros cobrados pelo mercado, por causa de todo esse risco político nas últimas semanas, vem atingindo as taxas máximas. Como é que o Tesouro vem se preparando para esse cenário de volatilidade? É um risco controlado? Douglas, assim, acho que a gente tem um cenário amplo aqui. De fato, a gente estava com uma dívida de 75% do PIB antes da pandemia e o nosso objetivo era baixar para baixo de 70%, para ficar próximo aos países que são comparáveis ao Brasil. México, Colômbia. Subiu para 89%. Por quê? Para pagar a conta da pandemia. A gente teve um déficit de 10% do PIB e esse déficit ele foi financiado como? Dívida. E a gente tem que fazer um trabalho de pagar essa conta, porque a gente não vai ficar empurrando para as próximas gerações essa despesa que a gente fez. Esse ano, com o crescimento econômico, né, ou seja, e com essas medidas muito focalizadas, o nosso déficit foi menor, está sendo menor, e a nossa dívida está reduzindo de 89% do PIB para 81% esse ano. E a gente projeta algo próximo de 80% em 2022, tá? Então, acho que isso é um ponto positivo. E isso está casado com essa melhora dos resultados fiscais. E por que tem um resultado fiscal melhor? Primeiro, porque a gente, né, segue o teto de gasto, né, ele controla a despesa, e aí toda a receita, dado que você está com a despesa controlada, vira melhora de resultado. E aí reduz dívida. Então isso mostra que o teto está funcionando. Beleza. Só que, isso é olhando daqui para trás. Olhando daqui para frente, você tem algumas interrogações. Então, acho que as duas principais interrogações que trazem esse risco qual é a solução do precatório e como vai ser o novo programa de renda, o novo Auxílio Brasil. Eu acho que quando a gente sentar, discutir e endereçar esses dois problemas, essas duas questões que precisam ser resolvidas, essa percepção de risco vai cair e as curvas de juros, a taxa de juros vai voltar a descer. Eu acho que e por isso que a gente precisa atacar agora esses dois assuntos. Agora, para a volatilidade, como é que o Tesouro se prepara, a gente tem o nosso colchão de liquidez, né? Então, a gente tem no caixa do Tesouro um colchão robusto que nos permite, né, olhar as condições de mercado e entrar no mercado. Né, Ele está na faixa de quanto hoje? O colchão? Isso. Algo em torno de 1 trilhão. Tá? Isso permite a gente pagar os próximos 9 meses de vencimento da dívida. E é importante justamente para você lidar com esses períodos de volatilidade. Então, você também tem a volatilidade de incerteza em relação à pandemia, tem questões políticas, e aí por isso que é importante a gente ter esse colchão robusto, resultado não só, né, desse bom trabalho de gestão mesmo, de emissão, mas também de outras medidas, como, por exemplo, recursos que estavam nos fundos, né, dos fundos públicos. Quando a gente aprovou a PEC emergencial, que é a Emenda Constitucional 109, permitiu a gente pegar o recurso dos fundos, 170 bilhões, e reforçar o colchão de liquidez. Devolução dos bancos públicos, BNDES, Caixa, devolvendo recursos que tinham sido emprestados pelo Tesouro lá atrás, nos governos anteriores. Então, tudo isso reforça o caixa do Tesouro, né, e permite que a gente consiga passar bem por esses problemas de volatilidade. Isso até na eleição presidencial também, que normalmente é um período no qual há grande volatilidade nas taxas. Sem dúvida, é importante chegar com um colchão de liquidez robusto para isso, dependendo da situação, se tiver instabilidade, se tiver muita volatilidade, o mercado estiver muito pressionado, o Tesouro pode
né, ter essa liberdade de calibrar como entra no mercado, né? Quando vai emitir mais, quando vai emitir menos, porque a nossa necessidade de emissão é grande. Esse ano, nossa necessidade de emissão é de 1,7 tri. Né? Uma parte disso é para rolar dívida, outra parte é para financiar o déficit. Então, todo ano tem isso. Né? E como a nossa dívida aumentou, a gente tem essa necessidade de todo ano emitir muito. Se a gente fica, né, com essa necessidade de emitir muito, sem muito caixa, independente da situação, a gente vai ter que entrar nos leilões e isso pode gerar ainda mais instabilidade no mercado. Então é importante a gente observar as condições de mercado e para isso, para a gente entrar com essa liberdade, né, é importante ter um caixa robusto. Uhum. O Tesouro já sinalizou que pretende captar recursos no exterior com o título ESG, que é com características sociais, ambientais e de governança. Como é que o Tesouro vem se preparando para isso em seus títulos? Em janeiro, todo janeiro a gente lança o PAF, né, que é o Plano Anual de Financiamento, e ali tem a estratégia de financiamento do ano. Esse ano de 2021 foi o primeiro ano que a gente entrou com a pauta de ESG. E aí, o nosso trabalho ao longo de 2021 é justamente construir um arcabouço que permita dar transparência em relação a essas pautas social, ambiente e governança. Então, a construção do framework é que vai permitir que os investidores avaliem o Brasil nessas dimensões. A partir disso, é que isso dar base para fazer no futuro alguma emissão com o título ESG. Já tem alguma previsão de quanto pode vir essa emissão? Eu acho que, pelo que eu tenho conversado com a turma, eu acho que talvez segundo semestre de 22. Uhum. Tá? E o valor vai ser divulgado então mais para frente? Isso é a ser estudado. Compreendo. E outro risco que o senhor comentou sobre o orçamento. No projeto do governo, não está definido qual vai ser o valor das emendas de relator, que no ano passado, na elaboração do último orçamento, foi bastante relevante e trouxe até preocupação com o mercado, porque os congressistas subestimaram algumas despesas do governo para poder dar espaço para essas emendas. Por que isso não foi definido no orçamento? E há risco dos congressistas quererem colocar emendas para eles ali, aumentar? Olha, isso faz parte do debate orçamentário, né? O que foi definido em termos de recursos de emenda? O que está na Constituição, que são as emendas individuais e de bancada. Outras emendas, por exemplo, de comissão de relator, não está definido constitucionalmente um valor e por isso não foi colocado nenhum valor dentro dessas ações. E assim, o que a gente procurou fazer no orçamento? Né? Muito próximo do que foi o orçamento do ano passado. Por quê? Porque o espaço que a gente estava projetando, né, adicional para gastar por conta da inflação, né, porque o teto ele é reajustado. Ele é o gasto do ano passado mais a inflação. Então ele abriu, para você ter uma ideia, com a inflação do ano passado a gente teve um espaço a mais de 136 bi. Só que você tem várias despesas obrigatórias que aumentaram. Por exemplo, você tem despesa obrigatória que é indexada à inflação também. Previdência. Vai aumentar mais de 50 bi. Então já come uma parte desse espaço. O que sobraria desse espaço, basicamente, foi consumido pelo aumento do precatório. Então, assim, o orçamento desse ano ele é próximo do ano passado, sem fazer sem aumentar muito nenhuma despesa específica, mas por quê? Para poder compensar esse aumento de precatório, porque todo precatório, o pagamento de 100% do precatório está previsto nesse orçamento. Uhum. Enquanto não tiver nenhuma discussão, nenhuma mudança em relação ao precatório, ele está previsto dentro do orçamento, dentro do teto. Então, assim, resumindo, né, respondendo a sua pergunta, vai depender desse processo orçamentário, vai depender do debate do orçamento na comissão para essas alocações. Agora, é uma alocação que precisa ser feita entre despesas discricionárias. Uhum. Né, e a gente não pode cometer o mesmo erro do passado, que é revisar para baixo despesas obrigatórias para poder aumentar a despesa discricionária. O senhor comentou sobre a inflação, que ela fez com que o teto aumentasse um pouco. Só que tanto os economistas como o próprio governo vêm errando nas projeções para a inflação até o final do ano. O IPCA divulgado nessa semana apontou um número bem acima do esperado. Essa inflação até o final do ano vai correr todo esse espaço do teto? Eu não acho que vai correr tudo, mas vai correr uma parte significativa, tá? Então pode sobrar quanto?
Ah, difícil dizer, porque ainda vai depender muito da discussão do precatório, né? Assim, o que eu posso te dizer? Para cada 1% que é de aumento de inflação em relação à nossa projeção, usada lá em julho, reduz o espaço de discricionário em 8%, em 8 bilhões. Por quê? A gente tem um monte de despesas obrigatórias que são indexadas à inflação. Se aumenta 1% a inflação, essas obrigatórias aumentam 8 bilhões, e aí o espaço discricionário reduz em 8 bilhões. Então é isso. A gente fez o orçamento a partir da grade de parâmetros que a SPE calculou, início de julho. Naquela época a inflação projetada para a NPC era 6,2. Então, se a gente está falando hoje de 8,2, que tem muita, convergindo para esse número, a gente está falando de 16 bilhões a menos de espaço. Que é justamente próximo do que o governo precisava para poder reforçar o Bolsa Família e criar o Auxílio Brasil. Próximo. Então, como é que pode ser criado esse programa se a inflação está consumindo esse espaço? Acho que são 2 pontos, né, que precisam ser discutidos. O precatório, ele consumiu 34 bi. O extraordinário, né, porque o que a gente tinha projetado no orçamento? O precatório em torno de 55 bi. O extraordinário foi 34, né? Ou seja, foi 89 bi. Então, foi 34 acima. Tá? Então, a gente tem que ver o que vai fazer com esse extraordinário. Vai deixar dentro do orçamento? Se deixa dentro do orçamento, aí tem que reduzir outras despesas para compensar a inflação. Dependendo da solução do precatório, aí a gente vai ver quanto que vai abrir espaço, quanto que a inflação vai consumir. Eu acho que aí vai depender muito mesmo do debate das prioridades, né? A inflação consumiu demais. A gente quer fazer um programa de renda maior, é definir prioridade. O que a gente vai gastar de menos para poder colocar o recurso onde a gente quer gastar de mais. Então, se o precatório for mantido da forma como está, o governo vai ter que cortar de outras áreas, subsídios, exatamente. Por exemplo. Não necessariamente subsídios, né? Mas pode ser de qualquer outra rúbrica de despesa discricionária, vai ter que cortar 16 bi. E quando é que isso seria sugerido? Quando é que isso pode ser definido? Ficar mais claro. Eu acho que a gente tem alguns momentos que são importantes, né? Acho que a gente tem até início de novembro para poder mandar essas contas, né, com os novos parâmetros de inflação e discutir isso na comissão, tá? Mas eu acho que tem pelo menos um ponto importante que precisa ser discutido antes e definido, que é o precatório. Então, definindo o precatório, a gente basicamente refaz o orçamento. E aí a gente envia que a gente chama uma mensagem modificativa. É um novo orçamento, está indo um novo orçamento para o Congresso. E aí discute a partir desses novos parâmetros. Como é que vai ser pago o precatório, né, e já com os números de inflação, né, ajustados para os números mais recentes. E aí sim, com esses 16 bi a menos de espaço. Uhum. Ou seja, o precatório está no centro de todo o debate para o orçamento do próximo ano. Só que na comissão, por exemplo, da Câmara, o senhor mesmo ouviu muitas críticas de que isso pode piorar o ambiente de negócios. O governo parcelar uma dívida, isso não pode sinalizar de forma ruim para o investidor? Não, acho que não. Na verdade, com certeza não. Tá? Por quê? Porque o investidor, acho que muitos estão conectando isso como o estresse do mercado. Eu conecto o estresse do mercado com a incerteza da solução desse problema, não em relação ao parcelamento em si. Por que não coloca em dúvida o Tesouro não pagar? Tal? Porque isso não é uma dívida financeira. A dívida financeira está bem e o nosso caixa está mais forte do que nunca. Se você conversa com as agências de rating, né, eles não consideram, ninguém considera dívida de precatório como dívida pública, tá, que a gente tem, dívida financeira. Então, são coisas diferentes. O problema não é a minha capacidade de pagar ou não. Isso sim poderia gerar incerteza e prêmio de risco. O problema é compatibilizar esse aumento com o teto de gasto. Tá? Então, acho que é muito mais discutir a forma como vai resolver o problema e endereçar logo o problema do que parcelar traz esse risco. Não vejo isso. Acho que o risco é para resolver o problema, entendeu? Uhum. Quais são as maiores resistências a essa PEC? Os governos estaduais, por exemplo?
Eu acho que tem os detentores de precatório, né? Então acho que tem resistência, tem os Quais são os governos. principais detentores de precatórios? Acho que é bem pulverizado no mercado. Acho que você tem até fundos que compram precatórios, então, assim, de fato é um direito que as pessoas os agentes econômicos estavam esperando receber e agora deu o problema e isso está sendo discutido. Então traz essa incerteza e quem está esperando receber vai querer receber. Então isso é uma resistência. Os governos estaduais também. Agora, a gente também tem, em paralelo, né, com a AGU, conversando via Suprema uma alternativa para conciliar dos governos estaduais. Então, acho que são várias frentes que precisam andar simultaneamente, porque é um problema que precisa ser resolvido. Então, se precisa ser resolvido, a gente tem que investir exatamente nessa solução. Então, a gente, paralelo, além de discutir, por exemplo, no Congresso, está discutindo com o CNJ e tem que discutir no Supremo uma forma, pelo menos, para endereçar uma conciliação com os estados. Eu acho que isso vai ajudar muito a resolver essa equação. Uhum. Já alguma conversa com o relator para quando que ele pode divulgar um novo relatório? Eu acho que a leitura do relatório é no início da semana que vem. Uhum. E como é que está a conversa com a base do governo na Câmara para poder avançar com esse projeto? Eu acho que, assim, não só a base, acho que todos estão bastante antenados que esse é um problema do Brasil e que precisa ser resolvido. Então, acho que a relevância, né, do tema ela é percebida por todo mundo, não só pela base. Uhum. Outro ponto que vem dificultando justamente isso é o debate, a briga do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo. Como a gente já conversou, o presidente divulgou uma carta buscando maior harmonia. O senhor acha que precisa de mais apoio do presidente nessas pautas econômicas para que elas andem no Congresso ou isso não tem relação? Eu acho que esse passo, né, dessa carta do presidente, que o presidente deu, né, essa semana, foi fundamental para a gente, para o governo andar com as pautas que são prioritárias, né? São prioritárias não só do governo, mas do Brasil. Então, esse é o problema do precatório, não é um problema desse governo. É um problema de Estado, é um problema que vai durar esse ano que vem, vai transcender para outros governos. Programa de renda também é uma demanda da sociedade, não é uma coisa também específica do governo. Então, são pautas que são, né, pro Brasil, que precisa da união de todos. E o passo do presidente foi um passo importante para, de novo, trazer essa conversa, essa harmonia, que é só na conversa política que a gente consegue endereçar os problemas. Sem essa conversa e sem essa harmonia de entendimento, dificulta. Uhum. E, Funchal, já mudando um pouco de assunto, gostaria de que o senhor comentasse as recentes mudanças que o ministro Paulo Guedes vem fazendo no Ministério. O senhor começou no timeado da equipe econômica como secretário do Tesouro. Depois o senhor foi comandar a Fazenda. Houve um desmembramento do Ministério de Paulo Guedes, a pasta da Previdência e Trabalho acabou saindo e teve uma reformulação no nome. O senhor poderia explicar por que agora se chama Secretaria de Tesouro e Orçamento? O que mudou? Mudou o seguinte, acho que a gente tinha, primeiro, né, acho que a Fazenda, normalmente ela costuma agregar ao lado da despesa e da receita. E a Fazenda, como estava, Secretaria Especial de Fazenda, na verdade não, na verdade ela tinha Tesouro, Orçamento, Secretaria de Política Econômica, Secretaria de Avaliação. E isso gerava um pouco de confusão, assim, o que está dentro da Fazenda? E aí muitas vezes a gente via as pessoas achando que a Tesouro estava fora, que a Receita estava dentro. Então, acho que, primeiro, para focar no principal objetivo da Secretaria, que é controle de despesa, todo o ciclo orçamentário, né, desde o orçamento, né, ou seja, a elaboração do orçamento e a execução, que é o Tesouro, e depois a avaliação dessa execução, né, que seria a avaliação de políticas públicas, ou seja, focar pelo lado da despesa. E para comunicar, né, corretamente o que é a Secretaria, é exatamente dizer, aqui dentro está Tesouro e Orçamento. Então, por isso que o nome agora é Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento, e aí acho que é bem claro o que está dentro da Secretaria, Tesouro e Orçamento. É como se o Ministério da Economia é o antigo Ministério da Fazenda, ou seja, foi uma forma de tirar uma redundância no nome. Tinha uma redundância no nome e acabava confundindo, porque a Fazenda, em geral, tem receita dentro, sendo que essa Fazenda não tinha receita. Então, gerava uma confusão.
Eu acho que esse primeiro passo é isso, é focar na nossa atividade, que é controle de despesa, né? Dar o foco, acho que é importante nesse momento, e deixar muito claro o que a gente faz, que é isso, é lidar com o orçamento e com o tesouro. Uhum. E com a saída da Secretaria de Previdência e Trabalho da pasta do Paulo Guedes, muitas pessoas interpretaram isso como uma perda de força do ministro. Isso realmente aconteceu? Não, assim, acho que a gente já estava em elaboração uma grande reestruturação. Acho que especificamente a Secretaria de Previdência, a grande tarefa dela era fazer a reforma da Previdência, ela entregou esse objetivo, entregou e está gerando resultados muito positivos já, então muito dessa redução de despesa e a possibilidade da gente continuar mantendo o teto de gasto é por conta da reforma da Previdência, a gente reduziu nosso gasto com Previdência, na verdade a gente desacelerou, né, o gasto com Previdência, e esse era um primeiro passo importante, mas ela entregou, então dado que ela entregou, né, o que ela fez, eu acho que não tinha problema, né, pelo menos até na visão do ministro, é fazer esse desmembramento. Acho que o foco agora é outro. E aí são nessas outras áreas, principalmente receita, né, discutindo reforma tributária, aí a discussão de orçamento e despesa, acho que os principais focos são esses. Uhum, perfeito. Acho que era isso que eu gostaria de abordar na entrevista, Funchal. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui ao estúdio do Poder 360. Obrigado, Douglas. O prazer é meu. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado essa entrevista. Caso você não tenha se inscrito ainda no canal do Poder 360, já faça o convite, deixa seu like, deixa seu comentário. Até mais.